Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos neste sábado, último sábado do mês de abril. E como eu digo sempre, não é? Já começa a ser uma frase corriqueira: o tempo voa. E voa mesmo. Nós já estamos no final, do mês de abril, quase em maio, e não tarda, estamos no verão. E hoje temos o nosso estudo, estamos aqui no nosso estudo do Céu e Inferno, não é? Do livro de Allan Kardec, que tem o subtítulo A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Continuamos a estudar o capítulo 3º, o Céu, e hoje vamos estudar o item 9, que tem a ver com as diferentes ordens de espíritos. E este item 9 cruza diretamente com o capítulo 1º, se intitula Dos Espíritos, do livro dos Espíritos. Capítulo 1º, a partir do item 96. E nós hoje vamos fazer aqui o cruzamento entre estes dois livros. Aliás, nós sabemos que o livro dos Espíritos foi o primeiro livro recebido por Allan Kardec, e que este livro dos Espíritos deu origem a todos os outros. Deu origem ao livro Céu e Inferno, deu origem à Gênese, e depois também acabou por receber posteriormente, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, é natural que o nosso estudo, este e o livro, e do livro dos Médiuns, porque o livro dos Espíritos também deu origem ao livro dos Médiuns, que nós, volta não volta, cruzemos. Portanto, o livro base, o Pentateu Espírita de Allan Kardec, nasceu com o livro dos Espíritos, primeiro livro recebido, e a partir do livro dos Espíritos originou-se, deu origem a receber, houve um desdobramento, se assim quiserem, dos conhecimentos, e a espiritualidade entregou mais 3 livros a Allan Kardec: o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, e um outro livro que não saiu diretamente do livro dos Espíritos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma outra ordem, não é? Mas é natural que nestes estudos nós, volta não volta, cruzemos a informação com o livro dos Espíritos, que é o que vai acontecer hoje. E assim posto, vamos começar com a nossa prece. Eu convido a todos para levarem o seu pensamento ao alto, respirarem profundamente. Quem quiser fechar os seus olhos para melhor se concentrar. Imaginemos que do alto da nossa cabeça sai uma ligação direta ao alto, ao nosso Pai Celestial, que é todo luz e amor, aos espíritos superiores da luz, amor e paz. É como se fosse uma lâmpada que Deus acende para nós e que nós recebemos para eles. Há uma ligação de luz que nós estabelecemos. E essa ligação de luz expande-se numa bola imensa ao nosso redor. Uma luz pura, uma bola pura, uma mancha imensa de luz amorosa, cristalina, transparente. E essa luz vai irradiando, irradiando, abrangendo todo o planeta Terra, abrangendo toda a galáxia, expandindo para todo o universo. E assim, amado Pai Celestial, é uma graça maior da luz que nos dás. Nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar as tuas leis universais, a compreendermos melhor o que somos e quem somos e o que fazemos aqui, a compreendermos melhor como trabalhar o que somos e como aplicar aquilo que já vamos aprendendo ao mundo onde vivemos. Porque esse é o objetivo do que fazemos aqui. E assim, amado Pai Celestial, te agradecemos ao nosso Governador planetário, em teu nome veio até nós, nosso amado Mestre Jesus Cristo. Nos orienta, que nos guia, que nos protege. A nossa amada Mãe Maria e todos aqueles que
como eles trabalham nos vários planos da vida, nos vários mundos, se interligam e interpenetram para a nossa evolução e para a evolução de todos os seres. E assim te pedimos que fiques connosco, nos possas proporcionar a pureza da mente e do coração, para melhor entendermos o estudo que vamos fazer, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, nós vamos dar início ao nosso estudo, intitulado O Céu, e eu intitulei este nosso estudo com as primeiras palavras deste item, que diz assim: uma só existência corporal. E eu coloquei em pergunta: uma só existência corporal? Claro que não, não é? Claro que não. Nós já temos centenas e centenas e centenas, para não dizer mais, porque nós não sabemos, temos o véu do esquecimento, mas são muitas e muitas existências que nós temos. Portanto, neste ponto 9, Allan Kardec vem-nos dizer exatamente isso, e diz assim: uma só existência corporal é evidentemente insuficiente para que o espírito possa adquirir tudo o que lhe falta em bem e desfazer-se de tudo o que possui de mal. E esta é a chave. Esta é a chave para que nós tenhamos várias e várias e várias existências. É para nós aprendermos e adquirirmos o que temos de bem, entendermos o que é, e desfazermos do que nós temos de mal e entendermos o porquê e o que é que nós temos de mal. Esta é a chave de todo o processo reencarnatório. E a reencarnação é um dos axiomas, um dos eixos do espiritismo ou dos conhecimentos espirituais, que somos nós, espíritos. Esta é a grande chave daquilo que somos, daquilo que estamos aqui a fazer, daquilo para onde vamos, e o porquê e o como está aqui. É esta a chave. E continua ele a dizer: o selvagem, por exemplo, em uma só encarnação poderia atingir o nível moral e intelectual do europeu avançado? E ele responde logo: isso é materialmente impossível. Deve ele, então, ficar eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos prazeres que apenas o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar? E ele responde logo: o simples bom senso recusa uma suposição como essa, que seria ao mesmo tempo a negação da justiça e da bondade de Deus e a negação da lei progressiva da natureza. E, portanto, nós não estamos condenados a nada. Nenhum de nós está. Provavelmente já todos fomos selvagens. Provavelmente muitos ainda serão. E provavelmente em mundos idênticos ao nosso de provas e expiações que estão agora a surgir, tal como nós estamos a passar para um mundo de regeneração, há muitos que estão agora a passar para um mundo de provas e expiações. E serão muitos os que vão lá reencarnar em condições de selvagens, não é? E, portanto, isto seria uma condenação. E não há condenações. E nós sabemos isso. Há, sim, progresso. É uma lei divina, cósmica e universal. O progresso de todas as coisas, o progresso da natureza e, portanto, o progresso do ser é constante. E, portanto, ninguém está condenado. Todos estamos aqui para ir evoluindo de acordo com a justiça divina, de acordo com a lei de Deus e de acordo com a lei do progresso. Eis porque Deus, que é soberanamente bom e justo, concede ao espírito do homem tantas existências quantas forem necessárias para chegar ao objetivo que é a perfeição. Em cada nova existência, o espírito traz o que adquiriu nas vidas precedentes, em aptidões, em conhecimentos intuitivos, em inteligência e em moralidade. Do que ele adquiriu, nada é perdido. Tudo lhe é proveitoso. Todo o progresso realizado, todo o conhecimento alcançado, mesmo da última hora de existência, é outro tanto de ganho para o futuro, tantas novas provas poupadas, tantos elementos para acréscimo de felicidade futura. E eu aqui, quando aqui a espiritualidade, diz Allan Kardec, até mesmo a última hora de existência, eu vou direitinha para a eutanásia e vou direitinha para a morte assistida, medicamente assistida. Porque é aqui que está
o grande desacordo entre aqueles que conhecem as leis divinas, cósmicas e universais e sabem que o último suspiro, o último segundo de vida é essencial para a evolução do espírito. E, portanto, em consciência e de acordo com as leis maiores, a morte medicamente assistida por indução do próprio, quando consciente, ou por indução de terceiros em nome do próprio, quando este já não tem consciência ou capacidade, as suas capacidades a 100%, é a chamada morte medicamente assistida, a que nós chamamos eutanásia, não é? Nós, em termos de todos os seres, não é? Não vale a pena estarmos a trocar nomes. Eutanásia é morte medicamente assistida, não é? Se os documentos legais falam em morte medicamente assistida, estão a falar em eutanásia. E, portanto, é necessário o último dos últimos segundos de um ser, que pode, como nos diz aqui Allan Kardec, poupar muitas e muitas provas, muitas encarnações, pode-nos poupar muito trabalho na nossa própria evolução. Porque às vezes, no último segundo de morte, de vida, é quando o ser, com as suas famílias ao pé, amparado pela espiritualidade maior que o rodeia, que está a amparar a sua transição, ele cai em si, consciencializa algo que não teve bem, pede desculpa a alguém, retifica alguma coisa, às vezes por uma só palavra, mas a intenção dele é tão forte que essa última palavra é suficiente para evitar muitas reencarnações dolorosas. E, portanto, esta é a grande importância, o grande fundamento de nós que acreditamos numa vida maior e que acreditamos na evolução do espírito e que aceitamos, estudamos e queremos para este mundo, um mundo de leis divinas, cósmicas e universais, de amor, de bondade e de paz. E continua Allan Kardec. O espírito que entrevê sua morte próxima não dirá que é inútil trabalhar para a sua instrução pelo pouco tempo que lhe resta para viver, compreendendo a solidariedade do presente e do futuro pela lei do progresso. Ele pensará ao contrário, aproveitemos os últimos momentos para avançar o mais possível, porque o que está feito, está feito. E o que está feito é outra questão que nos leva a uma coisa muito importante que também o estudo da espiritualidade nos vai ensinando, que é o seguinte: nós devemos aceitar o nosso passado, porque ele já está feito. Seja ele bom ou menos bom, todos nós temos no nosso passado muitas coisas que achamos muito boas e que nós aceitamos em nós como boas obras e que consideramos e reconsideramos que fizemos bem e que está tudo certo, e muitas coisas que nós, com o conhecimento que agora vamos adquirindo ao estudar as leis dos espíritos, nós entendemos que fizemos mal, que não tivemos à altura da prova que nos tinha sido apresentada. E nós estivemos à altura, se calhar, porque não tínhamos o conhecimento que temos hoje. Nós hoje temos um conhecimento que não tínhamos na altura, porque nós já estudámos mais. Nós já somos pessoas diferentes pelo o efeito do estudo em nós. Nós já somos pessoas diferentes pelo amparo que a espiritualidade nos deu ao longo dos anos para que nós conseguíssemos seguir no caminho, e nós fomos adquirindo novos conhecimentos. Portanto, nós nunca devemos julgar-nos por aquilo que fizemos de errado no passado. Nós temos sempre que ter em atenção que nós, hoje, agimos sempre de acordo com aquilo que sabemos e que achamos melhor. E no passado também. Nós fizemos sempre aquilo que achamos que era melhor, que era o mais certo, estava mais correto. Se hoje, passados estes anos, nós olhamos para trás e achamos que não está certo, devemos ter perdão sobre nós mesmos, devemos ter empatia connosco próprios e devemos ter compaixão connosco mesmos, porque nós fizemos o melhor que nós podíamos, certo? Então nós devemos aceitar aquilo que nós somos tal como somos. Erramos, todos erramos. Fizemos certo, todos também já fizeram. Vamos errar mais? Vamos com certeza.
porque não temos o conhecimento que vamos ter daqui a 100 anos, por exemplo, ou daqui a 2 anos, por exemplo, ainda nesta reencarnação, quem sabe? Mas se calhar é com o errar, se calhar não é certeza absoluta, porque a espiritualidade assim nos diz, não é? Não sou eu. É com o errar e o acertar que nós vamos evoluir, que pomos em ação a lei do progresso. Quem não quer errar também não evolui. Quem não faz as coisas também não vai conseguir evoluir. E, portanto, é neste eixo que nós devemos ser compassivos connosco mesmos. Nós devemos aceitar-nos como somos, deixar cair as máscaras dos fingimentos, deixar cair as máscaras da ilusão e amar-nos como nós somos, porque se nós hoje já compreendemos estas coisas, tivemos que errar atrás, conseguir chegar a elas, não é? E diz-nos Allan Kardec, cada existência é assim um passo adiante na estrada do progresso, a menos que, por sua preguiça, sua indiferença ou sua obstinação no mal, ele, o ser, não aproveite. Neste caso, terá que recomeçar. Portanto, dele, do ser, depende aumentar ou diminuir o número de suas encarnações, sempre mais ou menos penosas e trabalhosas. E aqui está o livre-arbítrio. Aqui está a nossa vontade em ação. Ninguém nos obriga a fazer aquilo que nós não queremos e todas as escolhas são por nós feitas. E não vale a pena arranjarmos desculpas, porque nós temos sempre a opção de dizer não. Podemos é não ter a fé e a coragem para o fazer, mas essa fé, essa coragem também nasce em nós com mais força à medida que nós vamos estudando, à medida que nós nos vamos conhecendo melhor, à medida que nós vamos sabendo o nosso propósito nesta vida. E posto isto, vamos agora ligar diretamente com o livro dos Espíritos, porque esta lição o ponto 9 do capítulo 3, o céu, que nós acabamos de ler e de refletir aqui, liga diretamente com o livro dos Espíritos, como eu já disse, no capítulo 1 dos Espíritos, item 96, que se intitula Diferentes Ordens de Espíritos. Então vamos ver como é que Allan Kardec chegou a estas conclusões para poder depois desdobrar o que está aqui no livro dos Espíritos, no que acabamos de ler aqui no livro Céu e Inferno, que o Céu e Inferno veio depois do livro dos Espíritos, como já vimos. Perguntou na época Allan Kardec à espiritualidade: os espíritos são todos iguais ou existe entre eles algum tipo de hierarquia? E respondeu a espiritualidade: são diferentes ordens conforme o grau de perfeição a que tenham chegado. E Allan Kardec perguntou e desdobrou esta resposta mais um bocadinho e perguntou na 97. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? E responde a espiritualidade: este número é ilimitado, porque entre essas ordens não há uma linha de demarcação traçada como barreira, e desta forma podem-se multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, considerando-se características gerais, poderemos reduzi-las a 3 ordens principais. Na primeira ordem, situam-se os que atingiram a perfeição. São os espíritos perfeitos. Os espíritos puros, os da segunda ordem, chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Portanto, os espíritos perfeitos são aqueles que já atingiram a perfeição. Os espíritos puros, que é a segunda ordem, são os que já têm o desejo do bem, que essa é a preocupação constante, na sua mente não passa outra coisa senão o bem. Os da última ordem ainda estão na parte inferior da escala, que são os espíritos imperfeitos. São caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que atrasam o adiantamento. E, portanto, Allan Kardec recebeu da espiritualidade esta informação que há uma hierarquia de espíritos que estão diretamente relacionados à sua evolução
moral, à sua evolução de consciência, ao seu grau evolutivo. E essas 3 ordens são: a primeira, os espíritos perfeitos; a segunda, os espíritos puros; e a última, os espíritos imperfeitos. E nós podemos ver isso também no Livro dos Espíritos, onde a espiritualidade, em observações preliminares, no item 100, explica o porquê desta ordem, começa na 101 a explicar a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, e dentro dos espíritos imperfeitos ainda há sub-ordens. Nós somos espíritos imperfeitos ainda, senão nós estaríamos num mundo de provas e expiações. Mas já não somos selvagens, ou a grande maioria não é. Isto agora cada um sabe de si. Mas o mal em nós já não é o nosso mote. Nós não vivemos para o mal. O mal não está constantemente na nossa cabeça. Então já não estamos na base da escala dos espíritos imperfeitos. Ele depois divide em 5 subclasses principais os imperfeitos, ele explica-as, depois vem explicar a segunda ordem, que são os bons espíritos, e nós estamos na transição planetária para um planeta regenerado, e quem dá a energia ao planeta são os seres que nele habitam, assim como o planeta dá a nós a energia para atrair pela lei da sintonia os seres que vão habitar neste planeta regenerado, não é? E o planeta regenerado não vai repentinamente ficar regenerado. Há uma evolução, assim como nós não vamos ficar repentinamente espíritos bons. Na escala dos espíritos bons, também existem 4 grupos principais. E estes grupos principais são a evolução que nós temos estado a fazer. Muitos de nós já estão aqui nos bons espíritos, outros estão com um pezinho ainda na escala dos espíritos imperfeitos, com um pezinho na primeira subdivisão dos espíritos bons, e as transições em tudo na vida se faz por avanço e recuo. O importante é que o avanço seja sempre um bocadinho maior que o recuo, que é para nós irmos aprendendo, não é? E por último, a primeira ordem, que são os espíritos puros. E nos espíritos puros não existe nenhuma influência da matéria. E tem uma única classe. Nos espíritos puros não há subclasses. Esta é a escala espírita. Mas, entretanto, e para fechar só a 98 e a 99, vamos ver o que é que Allan Kardec, para entender melhor tudo isto, ainda perguntou à espiritualidade na 98. Os espíritos de segunda ordem possuem somente o desejo do bem, têm eles também o poder de praticá-lo. Os de segunda ordem são os espíritos puros. E responde a espiritualidade: eles têm esse poder, conforme o seu grau de perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, todos, porém, ainda têm provas a suportar, porque ainda não atingiram a perfeição. Os espíritos da terceira ordem, e agora na 99, são todos essencialmente maus. Não. Uns não fazem o bem nem o mal. Nem bem nem mal, não têm muita consciência do que é uma coisa e outra. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de praticá-lo. E há ainda os espíritos levianos, outra vezes, mais perturbadores do que maus. Se comprazem muito mais na malícia do que na maldade, encontrando prazer em mistificar e em causar pequenas contrariedades das quais se riem. E nós, ao lermos a 99, começamos logo aqui a ver uma série de cenários no planeta Terra, não é? E começamos logo a identificar uma série de situações diferentes nesta última escala. Esta é a escala ou a hierarquia dos espíritos de que nos fala a lição de hoje do céu e do inferno. Eu, para terminar, vou só aqui partilhar convosco que é importante nós termos aqui a noção, e é importante porque os espíritos bons, os espíritos que nos estão a orientar do alto, não é só a mim, é a todos nós aqui na Terra,
vêm trazendo sempre mais informações para nós entendermos o porquê das coisas. Mas porquê é que agora há uma hierarquia de espíritos? Mas porquê é que nós temos que nos trabalhar para evoluir? Então, e depois de nós trabalharmos aqui na Terra, quando desencarnarmos e formos para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, onde é que fica esta hierarquia? Como é que isto funciona? Funciona também em equipa fraterna? Não funciona? Nós paramos a nossa evolução e depois, quando reencarnamos, vamos retomar no ponto onde estávamos? Não é bem assim. E para responder a estas questões que eu mesma estou a formular, porque foi aquelas que eu também formulei quando tive a primeira sensibilização a estas matérias, eu lembrei-me e fui buscar o livro de António Fernandes Rodrigues, que se intitula Como Vivem os Espíritos. Este livro é muito interessante porque o António Fernandes Rodrigues é um espírita e ele divide as diferentes fases da vida no plano espiritual, ligando pouco, mas ligando alguma coisa ao plano matéria, só para fazer a ponte para nós percebermos. E é exatamente nesta ponte para o plano espiritual eu queria aqui partilhar convosco um dos capítulos deste livro, que é pequenino, vamos ver se temos tempo para partilhá-lo todo, que se intitula A Hierarquia entre os Espíritos. Não é a hierarquia dos espíritos, é a hierarquia entre os espíritos. É mais ou menos a mesma coisa, porque vocês vão ver, porque nós vamos aqui partilhar, que esta hierarquia é constante, como tudo é constante na vida do espírito. A evolução é constante, ela não para com o portal da morte, ela é constante. A evolução que nós começamos a fazer aqui, o estudo que nós começamos a fazer aqui, a nossa prática do bem, o trabalho que fazemos ao nível do nosso pensamento, que é dificílimo, de pensarmos o bem, de querermos o bem, de agirmos no bem, ele vai continuar através da vida espiritual, como nós partimos. E é exatamente essa questão que eu gostaria de vos trazer aqui e vamos ver se nós temos tempo. Este trecho, o António Fagundes veio, perdão, o António Fernandes Rodrigues, António Fagundes é um autor, é um ator brasileiro. Eu agora baralhei um bocadinho. Se calhar ele também está a estudar estas matérias, porque ouvi dizer que sim, que ele fez um filme espírita e que ele ficou muito sensibilizado por todas estas matérias. Vamos ver se nós temos aqui tempo de partilhar. Mas se não tivermos, vão, por favor, ao livro de André Luiz, que se intitula Obreiros da Vida Interna, e este excerto foi tirado de lá pelo António Fernandes Rodrigues. Então, hierarquia entre os espíritos, diz ele, entre os povos primitivos, como entre os animais, a chefia é conquistada pela força. Quem for mais forte fisicamente assumirá a liderança de um grupo ou de uma tribo. À medida que o homem vai evoluindo, vai se impondo pela astúcia, pela esperteza. Esse é ainda o meio pelo qual uma pessoa conquista a direção de uma agremiação, de uma coletividade ou até de uma nação. Ser astuto nem sempre significa ser mais inteligente ou mais indicado para dirigir o destino de qualquer associação ou de qualquer país. Atualmente, o dinheiro está intimamente ligado ao poder e, quando surge, a moeda pesa nas decisões para a escolha de quem vai presidir uma sociedade, seja qual for. Por isto aqui vocês já conseguem, como eu consegui, fazer a analogia do que está certo e errado aqui no nosso planeta Terra, não é? Pelo menos nestas matérias. E continua. E agora ligando ao livro dos Obreiros da Vida Eterna. Quais são os predicados exigidos de um espírito para assumir a direção de uma instituição no plano espiritual? Nas zonas umbralinas, resposta, mais inferiores, a direção é conquistada por aquele que consegue dominar a plebe pelo meio da força mental. Nas regiões menos densas, a habilidade e a inteligência são os requisitos que prevalecem para a indicação aos cargos de chefia. Nos planos mais elevados, entretanto, a presidência recai sobre aquele que possui amor e sabedoria.
Como o saber não tem limites, porque só é absoluto o saber de Deus, é óbvio que à medida que vamos subindo os degraus da escada evolutiva, assumimos mais elevados encargos de direção, até alcançarmos a de propostos de Deus, ou seja, ministros do Criador. André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, ficou pasmado quando lhe disseram que o espírito de elevada hierarquia que se materializara no templo que visitara em nosso lar, cidade espiritual em que desenvolve o seu trabalho e aprendizado, não tinha ainda alcançado a perfeição absoluta, mas apenas a categoria de mentor da humanidade terrestre. E o mentor da humanidade terrestre ainda não é um espírito perfeito. O dirigente, neste caso, que ele nos está a relatar, o dirigente dos trabalhos pacientemente explicou que o visitante ainda aspirava a alcançar um dia a função de representante na Terra junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Acrescentou que, posteriormente, espera fazer parte das assembleias que regem o nosso sistema solar e sucessivamente colaborar com as que dirigem a constelação de Hércules, nossa galáxia e grupos e galáxias, etc. Em se tratando do planeta Terra, que é um dos mais inferiores, ainda não podemos compreender as funções elevadíssimas dos espíritos puros na direção dos destinos das nações e do próprio planeta. Mas sabemos que eles estão no leme deste barco que percorre o imenso oceano infinito. Jesus está no leme, não é? Mesmo nos momentos cruciais, como os que estamos passando, não devemos nos perturbar com o aparente caos em que estamos mergulhados. Confiemos em nossos protetores, porque depois desta noite trevosa brilhará a aurora da paz e progresso espiritual. Persistamos no bem e agradecemos pacientemente e com resignação, pois também somos responsáveis por este estado de coisas. Em nosso lar existem um governador e diversos ministros. Cada ministro conta com inúmeros trabalhadores, desde os ministros, em número de 12, até o mais humilde dos servidores. Vemos, portanto, que no plano espiritual, cada criatura sai elevada ao cargo para o qual suas aptidões lhe deram condições. Nesses planos não existem apadrinhamentos ou qualquer facilidade por pertencer à família influente. Somente a capacidade e a moral é que prevalecem para que a pessoa assuma a chefia de qualquer departamento ou cargo de maior responsabilidade. No plano espiritual, os títulos de nobreza, comendas, etc., nada significam. O que é da terra fica na terra. Ao desencarnar, nos despimos das coisas materiais e levamos apenas as espirituais, sejam boas ou más. Aqui é o laboratório das experiências. Lá é a revelação dos resultados dessas existências. É natural que as conquistas intelectuais não se conseguem numa ou várias existências, mas sim em dezenas ou centenas de viagens terrenas ou em outros mundos, subindo os degraus do conhecimento, mais ou menos rapidamente, segundo aquilo que fizermos do tempo. E os cargos de direção nas esferas espirituais, com exceção das umbralinas mais densas, são atribuídos aos mais sábios e bons por conquista natural. Como seria bom se fosse adotado o mesmo procedimento no mundo dos encarnados. Todavia, devemos compreender que estamos num purgatório em que o homem é educado pelo próprio homem, conforme determinam as leis divinas. E assim, queridos companheiros, nós ficamos a saber mais um bocadinho que tudo aquilo que fizermos aqui reflete lá e vice-versa. Reflete e continua lá. E, portanto, como ali nos diz a espiritualidade e o mentor do livro Os Obreiros, disse a André Luiz, o tempo é a chave para a nossa evolução moral. O que fizermos com o nosso tempo é que vai fazer e ajudar a nossa evolução, quer ela seja mais rápida
ou mais lenta, de acordo com a forma como nós utilizarmos o tempo que temos. Tempo aqui, tempo lá, não há diferença. E assim, queridos companheiros, o nosso tempo está a chegar ao fim. Ainda vivemos neste planeta que nos restringe muita coisa. Vamos só elevar o pensamento para agradecer ao nosso amado Pai Celestial toda a intuição, todas as bênçãos de compreensão e pedir que fique connosco e fique com todos nós, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Queridos companheiros, nós marcamos reunião para amanhã, para o estudo sobre a prevenção do suicídio, às 9 da noite. E estão assim todos convidados. Querida Suzy, ainda aqui temos um minutinho. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu vou só dizer que gostei muito do estudo de hoje, desta leitura, que é um tema que me fascina, é o saber como se vive do outro lado. E, portanto, gostei muito do estudo de hoje e realmente traz novos esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigada, Suzy. Olha, um beijinho grande para ti, uma noite boa. Também, Um obrigada, abraço. também. Obrigada. E até amanhã. Até Tchau. amanhã. Tá. E um abraço muito grande para todos. Muita luz e muita paz. Tá. Muito Amanhã. obrigada Noite também. boa. Igualmente. Obrigada. Obrigada. Beijinho. Obrigada.